Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Capital terá programa de prevenção e tratamento da endometriose. Projeto proíbe que consumidor seja cobrado por reposição de hidrômetro furtado. E ainda, Legislativo recebe projeto do TRE, Caminhos da Democracia. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Esta sexta-feira, 20 de outubro, é o Dia Mundial de Combate ao Bullying. E para tratarmos sobre o tema, recebemos na abertura desta edição do JC o doutor em Psicologia e professor universitário Luan Paris Feijó. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Tá certo. Professor, esse é um tema extremamente importante, né? Claro, evidentemente que a gente precisa debater esse assunto o ano inteiro, né? Mas datas assim são importantes para a gente pontuar o tema, né, professor? Exatamente, elas nos ajudam a relembrar a importância e sistematizar, né, o combate nos ambientes escolares e educacionais. Então, falar sobre essa temática, né, não se esgota na data de hoje e ela deve ser sistemática dentro dos contextos escolares, né? Não deve ser uma data pontual ou um momento pontual. A gente precisa de programas que envolvam, né, a comunidade ao longo do ano todo. Certo, e isso é importante, né, professor, porque geralmente afeta muito as crianças, né? Então, assim, aquilo que parece ser uma brincadeira inocente, né? Então, isso pode ter impacto no momento, mas também futuramente nos pequenos. Né? Exatamente, né? Por vezes e por muitos anos foi entendido como uma brincadeira, né? E foi se deixando, né, de lado essas discussões. Mas não é uma brincadeira, né? Ela causa consequências não só para as crianças, mas também para os adolescentes, né? Impacta na comunidade escolar e também nas relações interpessoais e familiares. Então a gente precisa estar atento para poder discutir e trabalhar, né, todas essas complexidades, né, ou dificuldades que podem surgir decorrente dessas práticas, que são práticas violentas, que são práticas, né, intimidadoras e que geram, né, consequências a todos os envolvidos. Quando a gente fala em bullying, né, professor, isso engloba uma série de práticas, né, desde da questão verbal, a questão física também, né? Então, isso levado para o ambiente escolar, né? O senhor vê isso num crescente, essa atividade tem esse tipo de prática, isso demanda uma conscientização maior de pais, professores, escolas, instituições? Certamente, as pesquisas, né, conduzidas nos últimos 10 anos e os nossos últimos relatórios dos anos de 2009 até 2019 têm demonstrado uma crescente, seja entre meninos, entre meninas, no ensino fundamental ou no ensino médio, né? Então, os nossos dados, eles são bem preocupantes aqui no Brasil. E isso indifere, né, o nível de escola, seja escola pública ou escola privada. Então, a gente precisa, né, de ações, de políticas de conscientização, de discussão, para que a gente possa intervir e minimizar essas situações, né? Como eu pontuei, né, envolve não só o cuidado das crianças, mas também o cuidado dos adolescentes e a proposta, em alguma proposta, de poder contribuir para que os professores, né, a comunidade escolar como um todo, esteja capacitada ou apta para poder lidar com essas situações. Porque elas envolvem, né, desde situações mais sutis, de uma violência mais velada, por vezes, né, de uma violência psicológica, né, que não deixam marcas visíveis, né, até violências como a agressão, né. Então, nós temos diferentes níveis dentro, né, dessas intimidações sistemáticas, né, ou dessa violência perpetuada, né, a crianças e adolescentes. Física, verbal, social, psicológica, né, que podem estar todas elas em alguma medida, né, sendo perpetuadas. E quando o senhor fala aqui, traz esse tema importante, né, muitas vezes não deixa marcas visíveis, né? O que isso representa em termos de impacto psicológico para a pessoa daqui a pouco, num futuro, se tornando, recebeu aquele bullying ainda criança, depois passa pela adolescência, o adulto, né? Tem marcas que podem seguir ela pro resto da vida, né? Exatamente, né? Quando nós falamos, né, de marcas não visíveis, né, principalmente relacionadas ao bullying, a gente pode estar falando de uma violência psicológica ou de uma violência social, né? E isso pode afetar, né, a autoestima da criança e do adolescente, né? Ela se sentir inferiorizada, né, não amada, incapaz de resolver os seus problemas e culminar nessas situações
atuação no desenvolvimento de transtornos psicológicos ou transtornos psiquiátricos, né, como ansiedade, depressão e um risco aumentado para uma possível tentativa de suicídio. Né? Então, é isso que a gente está falando, né? Porque muitas vezes, e talvez o senhor possa falar melhor isso, né? Que um dos principais desafios em tratar desse tema, né, e abordar essa questão é que muitas vezes se fala que seria uma brincadeira inocente. Algumas pessoas mais velhas dizem, no meu tempo tinha isso, isso não gerava tanto problema e tal, que bullying, a própria palavra bullying gera trazida como como fala popularmente, mimimi, né? Mas só que não é bem assim, né? Não é, e a gente precisa, né, estar, né, cuidando das nossas crianças e adolescentes, buscando entender, né, se houve, por exemplo, mudanças no comportamento, né, se há, por exemplo, né, um rendimento acadêmico prejudicado, porque a gente não pode tratar, né, o bullying, ou aqui no Brasil na lei chamada, né, de intimidação sistemática, como uma brincadeira. Não é brincadeirinha, né, é algo sério que requer intervenção, seja da família, seja da escola, né, ou dos diferentes órgãos, né, públicos, privados, tá, que possam proteger os direitos dessas crianças e promover saúde a essas crianças e esses adolescentes. Então, muitas vezes a gente tem, né, essa ideia, algumas pessoas têm essa ideia, eu sofri algum tipo de brincadeirinha de mau gosto e tô bem, né? E daí eu questiono, será que tá bem mesmo, né? Então, a gente não pode minimizar essas consequências, né? Porque depois a gente pode vir a ter uma sociedade ainda mais adoecida, né? E daí lá na frente, né, no futuro, isso, né, poderia ser muito pior de ser tratado, até mesmo de manejado. E as pessoas, né, professor, elas sentem de forma diferente também, né? Se para alguém que aquilo não afetou, diz não ter afetado, para outras pessoas pode ter tido um impacto muito grande. Exatamente, né? Nós somos diferentes e cada ser humano reage diferente a essas respostas. Né? Então, nós imaginamos ou sabemos que as pessoas envolvidas, sejam elas agressores ou sejam elas vítimas, elas estão em sofrimento. É uma forma de expressão do sofrimento disfuncional. Então, elas também estão precisando de ajuda, tanto quanto essas pessoas que são vítimas, né, e que merecem ser ajudadas. Né? Então, no momento em que a gente consegue, né, reconhecer o que está acontecendo, consegue estar, digamos assim, de olho, né, nessas crianças e nesses adolescentes, a gente começa a cuidar, gerar proteção a todos os envolvidos. Como é que a família pode ajudar nesse processo, professor? Como é que a família, qual o papel da família nesse processo, tanto no acolhimento dessa situação, né, da vítima, né, quanto também na própria orientação de que os filhos não façam isso, né? É muito importante, né, reconhecer o seu filho, né, conhecer as suas atitudes, os seus comportamentos, né, quais são as suas características pessoais. E a partir disso ter um diálogo com a escola, perdão. Né? No sentido de poder entender como é que está o processo, né, de desenvolvimento pedagógico, educacional, se houve algum tipo de modificação em termos de nota, de rendimento acadêmico, se essa criança, se esse adolescente, né, passou agora a pedir para não ir mais para a escola, ou quando vai para a escola, né, ou quando está no horário de chegar na escola, começa a relatar que está com algum sintoma que nós chamamos de somático, começa a dizer, estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga, hoje eu não estou a fim de ir, né? Ou se essa criança, né, começa a se isolar, né, ou mesmo não tem amigos muito próximos. Então esses são alguns sinais, né, de que algo não está bem. Tá? E daí nesse sentido a gente precisa realmente poder criar um vínculo, né, estar mais próximo da escola, né, dos professores, da orientação pedagógica, para poder entender o que está acontecendo e como contribuir. E além disso, contar com os profissionais de saúde, né, sejam médicos, pediatras, psicólogos, psiquiatras, né, para que possam, em alguma medida, também contribuir para minimizar o sofrimento dessa criança e desse adolescente. Certo, professor. E hoje nós temos também a questão das redes sociais, né? Como é que isso tem impactado, né, e potencializado esse tipo de ação, né? Porque, assim, o adolescente, né, de forma geral, ele é muito ligado à internet, né? Enfim, tá muito tempo com o celular na mão, né? E isso pode ser devastador, né? Também. É uma outra forma, né, de bullying, é o que nós chamamos de cyberbullying, nesse sentido,
Né? E ela tem um efeito ainda pior, né, por vezes, porque a criança ou adolescente, achando que está sendo protegido dentro de casa, está sofrendo ataques na internet. Então, mesmo dentro de casa protegido, está sendo exposto, né? Nós já temos, né, algumas recomendações, né, da quantidade de uso do telefone, quantidade de uso de telas, mas é importante também, né, que as famílias consigam gerenciar e estabeleçam um canal de comunicação e até mesmo dentro desse canal de comunicação um processo de como vão estabelecer, né, o uso do telefone, o uso das telas, ou até mesmo um diálogo sobre como vão ser supervisionados o uso desse telefone. A ideia é que o uso, né, do telefone ou essa supervisão ela não seja coercitiva, né, do tipo, me dá aqui o teu telefone que eu vou agora vasculhar tudo que tu tá, né, teclando ou se comunicando. Mas que dentro dessa relação de família possa se estabelecer um momento em que a gente possa olhar esses conteúdos, né. Isso vincula pais responsáveis da criança e do adolescente e protege ao mesmo tempo. Perfeito. Nesse sentido, professor, de prevenção, né, porque a gente precisa também estabelecer nessa cultura de paz, né, de harmonia, de entendimento, de respeito, né, à diversidade. Como é que a escola, né, também pode se posicionar nesse sentido, né? Que medidas ou que ações que podem ser colocadas de curtíssimo prazo, né, médio e longo prazo, professor? Então, por muitas vezes nós pensamos que a punição é um caminho, né, mais rápido e as pesquisas mostram que não, né? O que nós precisamos é de ações continuadas ao longo de todo o ano letivo, né? A promoção de cartilhas, a promoção de espaços de diálogo e discussão, né, entre professores, entre as próprias crianças, entre os próprios adolescentes, de forma, né, contínua, de forma sistemática ao longo deste ano letivo, deste semestre, assim como cartilhas anti-bullying, né, a criação ou a construção, né, de colegas que possam ser protetores ou promotores, né, que seriam, por exemplo, né, líderes de turma, né, ou duplas de trabalho, que possam um cuidar do outro, né, que são ações que podem ser desenvolvidas a curtíssimo prazo, né? E ao longo do semestre letivo ou do ano, né, ações que visem, né, inteligência emocional, que visem, né, propostas, né, de reconhecimento das emoções, de gerenciamento, né, à frustração, à tolerância à frustração, né, e além disso, né, principalmente, né, a gente tem aí no novo ensino médio, né, uma mudança de currículos, poder trabalhar também, né, nos componentes curriculares das ciências humanas, né, questões relacionadas, né, às competências socioemocionais, não só dos adolescentes, mas das crianças também. Perfeito. Isso a gente pode aplicar também para o ensino superior, né, professor? Também. Porque o bullying também, ele acontece também, né? A gente não, né, atualmente não tem muitos dados, né, ou dados direcionados para o ensino superior, mas nós sabemos, né, e as pesquisas indicam que sim, elas também ocorrem nesse contexto. Tá? Então, dentro do ensino superior, né, os próprios professores, né, os núcleos de apoio acadêmico ou psicopedagógico também podem construir intervenções para que possa ajudar a comunidade acadêmica do ensino superior a lidar com essas situações. Né? É que, por vezes, né, o adulto tem uma capacidade de diálogo e de reconhecimento das situações muito mais expressiva do que uma criança e um adolescente que, por vezes, não sabe muito bem o que está acontecendo. Certo. E quando a gente tem esse aluno da escola, né, que passou por todo esse processo, né, dessa cultura, né, de não agressão, talvez possa ser um multiplicador. Exatamente. Também. É uma sementinha, né, promotora, né, de novos comportamentos. Isso faz com que a gente possa vir a ter famílias menos adoecidas, pessoas mais saudáveis e multiplicadora desses conhecimentos. Porque a gente, né, nós sabemos que quando se tem, né, essas violências perpetuadas, essas pessoas podem vir, né, não só a cometer atos contra si, lesões contra si, mas também contra outras pessoas, assim como a gente já teve aí noticiados, né, de violências acontecidas no exterior, mas também aqui no Brasil, né, contra diferentes comunidades, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e boa parte, né, dessas pessoas que promoveram esse tipo de violência tem na sua história, né, de vida ter sofrido, né, violência ou bullying. Tá certo. 20 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Então tá aí, né? Então é importante que a gente pontue essa data para
potencializar o debate que precisa ser perene, né, professor? Então, quero lhe agradecer aqui pela gentileza de compartilhar conosco seu conhecimento e essas orientações, né? Pais, familiares, escolas, professores, adolescentes, adultos, para quem estão nos acompanhando, né? A gente conversou aqui no Jornal da Câmara com o doutor em psicologia e professor universitário Luan Paris Feijó. Professor, muito obrigado. Palavra à disposição para o seu recado final. Volto a dizer, é importante esse diálogo, né, entre escola e família, tá? E sempre que possível, né, busque ajuda profissional, né, de diferentes profissionais, sejam professores, sejam profissionais da saúde mental, sejam profissionais da medicina, tá? E ainda assim busquem, né, reconhecer os direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Perfeito. Professor, muito obrigado. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. Muito bem, seguimos agora com informações do Legislativo. A Câmara da Capital aprovou o projeto que institui o Programa de Tratamento e Prevenção da Endometriose. O objetivo da proposta é criar uma rede de acolhimento e proteção às mulheres que sofrem com a doença. O projeto tem 3 pilares: a prevenção, o tratamento e a divulgação. Para isso, o programa prevê a realização de campanhas informativas, confecção de cartilhas didáticas, palestras e cursos de capacitação para os profissionais da saúde. A autora da matéria é a vereadora Cláudia Araújo, do PSD. A endometriose é uma doença que atinge milhões de mulheres em nosso país, impactando suas vidas de maneira profunda e muitas vezes devastadora. Portanto, é imperativo que medidas sejam tomadas para educar nossa população sobre esta condição e garantir que o tratamento seja iniciado de forma imediata. Por isso que eu estou propondo a criação deste programa municipal de divulgação, prevenção e tratamento da endometriose. A endometriose é uma alteração do funcionamento normal do organismo feminino, causada pela inflamação das células do endométrio, tecido que reveste a parte interna do útero. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 7 milhões de brasileiras sofrem com a doença. Conforme os especialistas, 1 a cada 10 mulheres irá desenvolver a endometriose durante a idade reprodutiva. Em Porto Alegre, o programa tem como objetivo informar as causas e os sintomas da endometriose, melhorar os modelos de diagnóstico da doença e, por fim, criar uma rede de tratamento e acolhimento às mulheres. O projeto ainda busca ampliar o acesso aos exames laboratoriais e de imagem e também intensificar a realização de cirurgias pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Ainda durante a sessão de quarta-feira, o plenário aprovou o projeto do Legislativo que proíbe a cobrança na reposição de hidrômetros em casos de furto. Conforme o autor da proposta, atualmente quem faz a instalação e define o local do medidor do consumo de água é o DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgotos. Segundo o vereador Ramiro Rosário, do PSDB, o proprietário da residência não pode alterar o ponto de instalação e nem comprar o hidrômetro que não seja do DEMAI. No entanto, o parlamentar explica que quando ocorre o furto do relógio, a responsabilidade passa para o usuário. Esse tipo de substituição pode custar de R$500 até R$2.000. E o proprietário do imóvel não pode ir numa loja, numa ferragem, comprar este material. Ele tem que comprar exclusivamente do próprio DEMAI. Sendo assim, ele é penalizado 2 vezes. A nossa sugestão aqui é que agora entre dentro da nossa legislação que a responsabilidade passa a ser do DEMAI para a substituição do equipamento quando, obviamente, for comprovado o furto. De acordo com o projeto de lei, o usuário deverá comunicar o furto ao DEMAI, que vai providenciar a substituição do hidrômetro em 30 dias, a contar do recebimento da comunicação do furto. A Câmara também acolheu o projeto do Legislativo que permite publicidade na fachada frontal dos prédios, aqui na capital gaúcha. A proposta altera uma legislação do final da década de 1990. Desde 1999, a publicidade em prédios da capital era permitida apenas por meio de anúncios e mensagens nas fachadas laterais das edificações. Na sessão da última quarta-feira, o Legislativo aprovou uma mudança. A partir de agora, a legislação permite a fixação de painéis, murais e telas na parte frontal dos prédios. A proposta foi encaminhada pela vereadora Mônica Leal, do Progressistas. Trata-se de um incremento à economia dos condomínios, que passam a contar com o valor do aluguel dos espaços,
diminuindo as contas condominais. Além disso, a regra fomenta a geração de empregos, sem que se descuide da paisagem urbana. Eis que tudo deve passar pelo devido processo de licenciamento ambiental. Conforme a emenda 1, que também foi aprovada, a base inferior do painel ou da tela deve ser posicionada a uma altura superior a 7 metros do leito viário. Para disciplinar o uso do mobiliário urbano, o texto da matéria ainda estabelece que os murais publicitários não podem ser instalados em fachadas frontais de prédios que estejam próximos a túneis ou viadutos. A medida busca evitar ofuscamento dos condutores que trafegam por estes locais. O presidente do Legislativo recebeu representantes do Tribunal Regional Eleitoral para uma atividade do projeto Caminhos da Democracia, desenvolvido pelo TRE. Painelistas participaram da sessão e abordaram diversos assuntos ligados à consciência política. A atividade teve início com a recepção da comitiva do Tribunal Regional Eleitoral pelo presidente do Legislativo. A presença do TRE no parlamento foi para tratar sobre democracia. O vereador Hamilton Sosmeyer, do PTB, enfatizou a importância do trabalho da Justiça Eleitoral em prol da sociedade. E falar sobre a democracia, o que é democracia, né? Porque nós vivemos hoje um antagonismo muito grande, né? Uma polarização muito grande. Então, falar sobre esses princípios da democracia que gera o respeito individual das pessoas, né? O livre pensamento, as pessoas têm, pela própria Constituição, né? A sua forma, a sua conduta de ser, sempre respeitando o posicionamento do outro, né? Então, é muito importante que se traga isso à tona, principalmente no Legislativo, porque é daqui que vai partir muitas leis, muitos posicionamentos e que, consequentemente, afetam a vida das pessoas. Essa atividade, que acontece aqui no Espaço das Autoridades, ao lado do plenário Otávio Rocha, integra o projeto Caminhos da Democracia, uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral que iniciou em julho deste ano, percorrendo várias cidades do estado e que vai encerrar no dia 30 de novembro aqui na capital. O evento seguiu durante a sessão legislativa com a apresentação de representantes da Escola Judiciária Eleitoral, abordando temas como o combate à desinformação, reflexões sobre a participação da mulher na política e fair play eleitoral, uma iniciativa de cordialidade e respeito mútuo durante a campanha política. A presidente do TRE do Estado, desembargadora Vanderlei Terezinha Kubiak, conduziu os trabalhos e salientou a importância da atividade para a construção de uma sociedade cada vez mais democrática. Nós estamos organizando aqui no Tribunal Regional Eleitoral uma caminhada que visa justamente ir até as comunidades, todas as regiões do estado, prestar esclarecimentos e orientações já prevendo o próximo pleito eleitoral, que será um pleito municipal. Então, nós temos muita preocupação com a organização das eleições. E estamos indo, então ficamos muito felizes com esse convite aqui da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, para que nós possamos também apresentar aqui essas orientações que nós estamos prestando em todo o estado. Então, nosso objetivo é trabalhar questões, por exemplo, da desinformação, a importância de sempre checarmos as notícias, as informações que nos chegam antes de repassar, né? Checar as fontes, ver se são fontes confiáveis, porque a desinformação ela afeta de uma forma muito negativa o processo eleitoral. E como nós temos pouco tempo, né, o processo eleitoral ele é muito curto, isso pode prejudicar muitos candidatos e também o próprio eleitor que fica em dúvida em saber em quem realmente ele vai confiar, qual é a informação adequada. A atividade é uma promoção da Escola do Legislativo Julieta Battistioli. A presidente da escola, a vereadora Lourdes Sprenger, do MDB, destacou a parceria entre a Câmara e o TRE, o que, segundo a parlamentar, reforça o trabalho da escola na busca pela integridade eleitoral. Nos aproximar do Tribunal Regional Eleitoral fora das eleições é muito importante para todos nós, vereadores, para os assessores, porque chega o período eleitoral, nós podemos antecipar conhecimentos, mudanças em normativas, na legislação. E também nós vamos falar da democracia, das mulheres na política. São
4 palestras num espaço pequeno de comparecimento na Câmara. E essa nossa aproximação com a escola do Legislativo, do Tribunal Regional Eleitoral, eles têm uma escola muito bem instalada, que oferece até espaço de parceria, cursos também, nós podemos participar, nós da Câmara, de um modo geral, e também expandir para a rede de escolas, para outras pessoas terem essa oportunidade. Um compromisso público de cada um de nós, cidadãos brasileiros, com a democracia. Já fica esse convite por meio da Escola do Legislativo, por meio da Escola Judiciária Eleitoral, que os senhores aderem a esse compromisso público pela democracia, assinando, então, colocando para a população esse compromisso com a democracia e contra a desinformação. Eu costumo dizer que eu tenho muito orgulho de morar na única capital do país que tem mais de 30% de mulheres no Legislativo. Parabéns a todas nós, né, de Porto Alegre, e especialmente a de vocês, viu? Eu falo mesmo, eu ando bastante pelo interior do estado, pelo Brasil, e sempre falo. Tenho orgulho porque moro na única capital, então, que conseguiu ultrapassar essa marca tão difícil, né? Respeitar os adversários políticos, promover um debate saudável e respeitoso, respeitar o resultado das eleições. É disso que nós vamos conversar. Não são grandes regras, grandes elucubrações, mas são princípios civilizatórios, ganhos da universalidade há muito tempo. Foi um diálogo bastante produtivo, com certeza nós sairemos daqui com muitas ideias e muitas oportunidades de reflexão também de tudo que foi trazido aqui. E eu quero ressaltar o papel da Justiça Eleitoral, e em especial no pleito que se avizinha em 2024, que é uma eleição municipal, como bem foi falado aqui, né? É no município, é na cidade que as coisas acontecem. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!